Entre a última ceia e a festa dos deuses, fio da história. Aí sim, aquilo que eu falava sobre aquela paródia da última ceia e a tal da festa dos deuses, né, essa pintura. Os simpáticos organizadores dos jogos talvez não soubessem esta pequena história, mas a ignorância não os torna inocentes. Já os comentadores televisivos são, na grande maioria, inocentes. Na sequência da polêmica causada por uma das cenas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, muitos sabichões, inclusive comentadores das nossas televisões, como Ana Gomes, o autor aqui é português, criticaram a reação dos católicos e dos cristãos, de modo geral, que se indignaram. Então, esses católicos, esses cristãos, não sabiam que essa cena era uma adaptação de um quadro de um pintor neerlandês sobre o tema O Festim dos Deuses e que não tinha nada a ver com a Última Ceia de Leonardo da Vinci? Pois bem, fiz uma pequena investigação que agora compartilho convosco com as respectivas imagens. Então, aqui está o quadro de Da Vinci, A Última Ceia, de 1495, e aqui o quadro de Rafael Sanzio, que é posterior ao de Da Vinci, de 1515, que é a festa dos deuses, o festim dos deuses. Né? Bem, e agora, o que a gente pode falar sobre esse assunto? Né? Essa reforma desencadeada por Lutero, bom, deixa eu ler aqui a legenda do quadro do Festim dos Deuses também, e do Leonardo da Vinci. Tá? Com o passar do tempo, essa imagem torna-se ícone desse episódio estruturador do cristianismo, a Santa Ceia. De acordo com o Evangelho, a Eucaristia foi instituída por Cristo nesse momento, que os católicos celebram sempre na Quinta-feira Santa. Nós, cristãos, que não seguimos essa orientação da Eucaristia, enfim, dos sacramentos, né, entendemos que a Santa Ceia tem a sua grande importância, porque ali Jesus, ele de fato estabelece a Santa Ceia, colocando como símbolo de seu sangue, de seu corpo, o pão e o vinho, o suco não fermentado, né, o suco puro da uva, e diz que nós deveríamos celebrar essa cerimônia até que ele voltasse. Então aponta para a volta de Jesus, aponta para o seu sacrifício na cruz, ou seja, é um evento realmente tremendamente significativo para os cristãos. Rafael Sanzio pinta, né, o quadro Festim dos Deuses em 1515, usa o mesmo envolvimento para pintar o Festim dos Deuses num período em que a obra de Leonardo ainda não tinha dado a fama que viria a ter. Estamos no apogeu do Renascimento, no mesmo ambiente intelectual que ainda vai ser usado, por exemplo, por Camões em Os Lusíadas, e a igreja está sedenta de reforma. Mas essa reforma, desencadeada por Lutero a partir de 1517, vai trazer mais do que a reforma das instituições, que quase todos desejavam. Lutero nega a maior parte dos sacramentos, incluindo a Eucaristia, e o ministério da transubstanciação, que é aquela crença de que o sacerdote, ao elevar a hóstia ali, transformaria literalmente aquele pão ali no corpo de Cristo. Enfim, é uma crença, um dogma católico. Né? Certamente por isso os artistas que continuaram a pintar o Festim dos Deuses colocaram-no antes no jardim, separando a tradição greco-romana das novas polêmicas suscitadas pela Reforma. A memória da Última Ceia ganhou um novo sentido desde então e passou a ser preservada. Então o festim passa a ser pintado no jardim, ok? Para diferenciar como é o caso aqui, ó, um quadro iniciado por Bellini em 1436, 1416, mas terminado por Tiziano, 1490, 1576. Mostra precisamente essa envolvência, né, os deuses gregos ali num jardim, ok? Aqui, o mesmo se diga de O Festim dos Deuses, pintado por Rubens, 1577, 1640, também não estão numa mesa, né, ali a mesa, e O Festim dos Deuses, atribuído a Jan van Balen, e Hendrik van Kessel, moradores da católica Antuérpia, em meados do século XVII, também aqui num jardim, ok? Até que, veja só, outros temas semelhantes, como o Triunfo de Baco, por Velázquez, 1629, também foram pintados na envolvência de um jardim. Os nossos simpáticos e inocentes organizadores dos Jogos Olímpicos desconhecem toda essa tradição católica ou pura e simplesmente ignoraram-na. Rubens, Tiziano, passou longe, né? Bem, entretanto, em 1635, Jean Harmens van Bigeert, neerlandês calvinista, estabelecido em Utrecht, que visitara a Itália e se deixou influenciar por Caravaggio, resolveu também pintar o Festim dos Deuses, mas ao contrário do que faziam seus colegas católicos de Antuérpia, decidiu repor o festim em torno de uma mesa, ao modo da icônica Última Ceia. Está aqui, então, a referida pintura. Resumindo, o quadro de Bigeert
Bislert não é a representação original do Festim dos Deuses, que foi pintado em plena Contra-Reforma por católicos num outro enquadramento. O quadro de Bislert, produzido em plena Guerra dos 30 Anos, quando católicos e protestantes se enfrentavam cruelmente nos campos de batalha e disputavam-se sem quartel as questões teológicas nos púlpitos e nos livros, tem de ser entendido no enquadramento de afrontamento contra o mundo católico. Bislert, que viajara pela Itália, sabia o que estava fazendo. Os simpáticos organizadores dos Jogos Olímpicos talvez não soubessem dessa pequena história que aqui vos alinhavei, mas a ignorância deles não os torna inocentes. Já os comentadores televisivos, repetindo o que li lá no começo, são de fato, na sua grande maioria, inocentes e ignorantes. Então, não cola realmente essa ideia de que era uma paródia desse quadro e não da Santa Ceia, né? Até porque todos que assistiram entenderam muito bem a mensagem, e nós sabemos que esse pessoal gosta de causar, gosta de criar polêmica e afrontar a religião dos outros, desde que essa religião seja uma religião pacífica, né? Porque se for outra, eles têm medo.